Boa noite pessoal, bem-vindos ao terceiro anel e a mais um vídeo de análise do Europeu 2024. Desta vez o vídeo de rescaldo da fase de grupos. Quem foram as equipas que surpreenderam, quem foram as equipas que desiludiram e, na minha opinião, qual foi o melhor 11 desta fase do torneio. Queres saber daquilo que eu estou a falar? Fica a ver este vídeo. Pois é, meus amigos, já chegou assim ao final esta fase do torneio, ou seja, a fase de grupos, a primeira fase. Há até quem chame a fase que não interessa muito, pois ao fim e ao cabo o que interessa é passar de fase e depois sim vamos jogar o europeu a sério. É o que dizem muitos selecionadores e é o que dizem também bastantes jogadores. No entanto, algumas equipas que, na minha opinião, podiam ter uma palavra a dizer, acabaram por ficar nesta fase do torneio. E vamos começar por isso mesmo, pelas equipas que me desiludiram. E uma das equipas que mais me desiludiu, com grande pena minha, é exatamente a equipa da Croácia. A equipa da qual eu tenho a blusa e que infelizmente não conseguiu passar de grupo. É um facto que estava, na minha opinião, no grupo mais difícil, juntamente com a Itália e com a Espanha, mas atendendo a que iam passar 4 dos 6 terceiros melhores lugares, a Croácia devia estar nesse lote. Pois ao fim e ao cabo tem, na minha opinião, um dos melhores médios centros do mundo, que é assim Luka Modric, que infelizmente vai se despedir dos europeus de futebol. Aliás, já se despediu, pois já se foi assim embora para casa, podemos dizer assim, mas tinha alguns jogadores de renome internacional e um excelente guarda-redes para começar, e como tal acho que a equipa da Croácia não conseguiu exprimir em campo todo o seu potencial, acabando por ser, na minha opinião, uma das grandes desilusões do torneio. Juntamente com a Croácia, duas outras equipas que quero destacar como grandes desilusões, e são assim equipas que passaram à próxima fase, mas na minha opinião são as duas principais favoritas a ganhar o torneio e foram as duas seleções que pior jogaram ou das que pior jogaram, daquelas que eram assim consideradas do lote favoritas. Estamos a falar, como é evidente, dos meus vizinhos da Inglaterra, que já disse várias vezes que é impossível jogar pior futebol com tão bons jogadores em campo. E na minha opinião a grande culpa vai assim para o seu selecionador, ou seja, para Gareth Southgate. Claramente tem lá o potencial, a qualidade técnica, tática e individual de cada jogador, mas em termos de harmonia de equipa, esta equipa não joga um caracol. E para mim foi uma das grandes desilusões da primeira fase, mas é um facto que passou em primeira de grupo, mesmo não jogando nada. E tal e qual como disse no vídeo de prognóstico dos oitavos, só tem assim espaço de manobra para melhorar. A outra grande desilusão, na minha opinião, é outra equipa que também passou à próxima fase, ou seja, aos oitavos de final, e estamos a falar da equipa da França, que passa com uma vitória e um empate e uma derrota, mas apenas com 2 golos marcados, um autogolo e um penalti. E isto é muito pouco para uma equipa da França. É um facto que partiram o nariz à sua principal estrela num lance fortuito, mas não é apenas por Mbappé não estar nas melhores condições que se justifica que esta França tenha tão pouco poder ofensivo. Pois ao fim e ao cabo estamos a falar de grandes jogadores do meio campo para a frente e normalmente com muito golo. E a não presença ou a presença limitada de Mbappé não pode justificar tudo. E assim são estas as minhas 3 grandes desilusões. À cabeça, a Croácia, pois ao fim e ao cabo não passou de fase, seguidamente da Inglaterra, pois não joga um caracol, e em terceiro lugar, como é lógico, a equipa da França, pois não consegue marcar golo praticamente a ninguém. Agora sim, as equipas que me surpreenderam, não é surpresa nenhuma, já falei ontem no vídeo de antevisão dos oitavos de final, e são elas a equipa da Áustria, claramente uma das equipas mais afinadas taticamente, uma equipa com grande potencial, muita harmonia e muita personalidade. Como é lógico, a equipa da Espanha também me surpreendeu, pois eu não estava à espera que a mesma jogasse tão bom futebol nesta fase, pois eu vi a fase de qualificação e não jogou um futebol por aí além muito excelso, mas neste europeu está a praticar um grande futebol e já iremos ver isso mesmo no 11 desta fase do torneio. Outras duas equipas que me surpreenderam pela positiva foi a Suíça, que tal e qual como a Áustria, uma equipa bastante harmónica, que joga muito bom futebol, e a outra equipa que surpreendeu a mim e a todos os adeptos do mundo do futebol foi claramente a equipa da Geórgia, que ninguém contava que pudesse passar de grupo e passou não só de forma, acho eu, merecida, mas praticando um bom futebol e tendo também o melhor marcador da prova, se bem que eu acho que essa não é a principal razão. É sim do seu grande guarda-redes Mamardashvili e também do seu grande avançado que está a fazer um excelente europeu, e estamos a falar de Kvicha Kvaratskhelia. E como tal, estas são as equipas que mais me surpreenderam nesta fase da prova. E agora vamos então andar para o melhor 11 da fase de grupos e vou assim analisar 1 a 1 e no final irei pôr o 11 total. Vamos começar então pelo guarda-redes, uma das posições que, na minha opinião, neste europeu tem estado em maior evidência pela positiva. Com grandes defesas, grandes guarda-redes, e vou aqui destacar alguns nomes que gostei muito. Foi o caso de Mamardashvili ou ainda Manuel Neuer, passando também por Jan Oblak. Podemos também falar de boas defesas de Dubravka. Houve vários guarda-redes que fizeram grandes exibições ao longo deste europeu.
mas na minha opinião o guarda-redes mais consistente desta fase de grupos foi claramente Gigi Donnarumma, salvando a Itália de ser goleada por números mais expressivos contra a Espanha e inclusivamente sendo responsável de alguns dos bons resultados que a Itália conseguiu nesta fase de grupos. Por isso, na minha opinião, Gigi Donnarumma é o guarda-redes titular deste 11. Ora, e agora, passando então para a defesa, vou usar uma linha de 4. Aliás, vou já explicar que vou usar a tática 4-2-3-1. Não ao acaso, mas por ser a tática que eu mais gosto. Ora, e como lateral direito, para mim não podia ser outro senão Carvajal. O lateral do Real Madrid e da Espanha está a fazer um excelente europeu, com golos, com assistências, sendo um autêntico carrileiro da era moderna. E no lado esquerdo, o seu colega também de seleção, Cucurella do Chelsea e também da seleção espanhola, que como é lógico conseguiu desbancar assim da titularidade Alex Grimaldo, aquele que na minha opinião foi o melhor lateral esquerdo durante a época de clubes. Mas nesta fase do torneio, Cucurella parece ter o lugar cimentado graças às suas grandes exibições. Quer Carvajal, quer Cucurella, contra a Itália fizeram uma primeira parte de sonho e mostraram o que é que deve ser um carrileiro no futebol moderno. Numa defesa de 4, se tivermos dois bons centrais, podemos apoiar sempre dois carrileiros no ataque, desde que seja de forma alternada para poder criar assim os desequilíbrios. E na minha opinião, até esta fase do torneio, quer Carvajal, quer Cucurella foram aqueles que apresentaram os melhores resultados. E quero aproveitar já para dizer que isto não são os jogadores que são os melhores jogadores, mas sim os jogadores que apresentaram, na minha opinião, melhor performance. Ora, passando agora para a dupla de centrais, vamos começar então com o central direito e tenho aqui a escolher Bijol, autêntico dono e senhor da área da Eslovénia, mas não só. Um central muito forte e implacável na marcação homem a homem, que tem feito grandes exibições neste torneio e para além disso consegue aportar bastante também no movimento ofensivo, sendo os principais precursores dos movimentos de contra-ataque da equipa da Eslovénia, fazendo muito bem a transição defesa-ataque sem ter que passar pelo centro do terreno, graças aos seus passos de longa distância e também ser um jogador que sabe sair a jogar com bola no pé. Mas a sair a jogar com bola no pé, claramente o melhor é o seu colega de setor, ou seja, o jogador que eu escolhi para jogar à esquerda. E estamos a falar então de Calafiori da Itália, que infelizmente não vai poder jogar os oitavos de final, pois encontra-se castigado, mas este central moderno, na minha opinião, é o melhor central do torneio até agora. Um central que tem sido implacável a defender e muito útil no ataque, inclusivamente no gol tardio da Itália do outro dia, um dos gols que eu apresentei aqui como um dos melhores gols da jornada, acabou por ser ele a levar e fazer a condução de bola desde a defesa até o ataque. Na minha opinião, é um dos centrais mais fortes do momento e da atualidade a fazer esse tipo de transição rápida. É muito rápido com a condução de bola no pé e a sua eficácia de passe surpreende até muitos médios centros, sendo muito melhor que qualquer um dos médios centros da Itália nesta fase do torneio, e temos lá jogadores de alta qualidade. Ora, agora vamos passar então para o duplo pivô, e então temos dois jogadores de classe mundial que estão a fazer um torneio brilhante na minha opinião. E estou a falar de Toni Kroos da Alemanha, e acho que aqui palavras para descrever Toni Kroos, acho que nem o meu léxico consegue assim abordar e abranger tantas qualidades que este jogador apresenta em campo, pois ao fim e ao cabo é um médio combativo, excelente capacidade de passe, visão de jogo acima da média, um jogador que já se encontra retirado dos clubes oficialmente, uma vez que já abandonou o Real Madrid, e vem assim a este europeu de futebol espalhar magia. Dono e senhor da batuta, da condução de jogo da Alemanha neste europeu, que na minha opinião é uma das melhores seleções, ou das seleções que pratica melhor futebol, e graças à visão de jogo e à qualidade individual de Toni Kroos. Claro que a equipa da Alemanha é um todo, mas na minha opinião Toni Kroos é um dos jogadores que mais tem sobressaído. E ao seu lado tenho que destacar então Granit Xhaka da Suíça, outro senhor que tem sido o autêntico responsável pela afinação tática da equipa helvética. Grande qualidade de passe, grande visão de jogo e bom pontapé de meia distância são as principais qualidades deste médio. Mas normalmente acho que até já estava numa fase diferente da sua carreira, acho que este jogador começou muito bem no Arsenal, mas este ano voltou a ter uma nova primavera no Bayer Leverkusen e está a fazer aqui na Suíça a extensão dessa época maravilhosa que fez ao serviço de Xavi Alonso, e como tal este é o meu duplo pivô. Agora vamos andar então para a zona mais avançada do terreno e vamos começar então por analisar o jogador do centro, ou seja, o armador de jogo. E para esta posição vou escolher então Sabitzer. Ora, estamos a falar então naquele que na minha opinião tem sido o jogador que mais destacou nesta fase de grupos. Um jogador preponderante no mecanismo ofensivo e defensivo da seleção austríaca e que acho que Rangnick montou uma equipa muito bem à volta deste jogador. É um jogador que também já brilhou mais outrora em termos de carreira individual nos clubes, mas neste momento na seleção acho que está a render ao seu mais alto nível. Pois para além de ser um todo-campista, um jogador que abrange toda a área do meio campo, descaindo para a direita, descaindo para o centro, sendo armador de jogo, recuperador de bolas, ainda é um jogador que aparece na zona de finalização, como vimos no jogo com a Holanda, e como tal, não poderia faltar neste 11, sendo que na minha opinião foi dos jogadores que mais se destacou na fase de grupos, se não o que mais se destacou. Agora para a ala direita, há vários jogadores que me surpreenderam pela positiva, que foi o caso de Lamine Yamal da Espanha, mas que já vinha a fazer uma época brilhante ao serviço do Barcelona.
um jogador apenas de 16 anos que está a irromper no futebol mundial com uma qualidade inegável. Este jogador vai marcar tendência na próxima década de certeza absoluta, desde que seja bem aproveitado pelo Barcelona. Ora, e agora para a esquerda também escolhi um espanhol e estou a falar de Nico Williams, da Espanha e do Athletic Bilbao. Este jogador está a ser claramente o jogador mais disruptivo da seleção espanhola. Um jogador explosivo, um bocadinho à imagem do nosso Rafael Leão, mas um jogador com golo, um jogador com boa definição, um jogador com jogo associativo, que acho que é o que falta ao nosso Rafael Leão. Este jogador está a surpreender tudo e todos e relembra, este jogador tem uma cláusula de rescisão de apenas 58 milhões de euros e muito dificilmente vai acabar o europeu a continuar a jogar para os bascos do Bilbao. Acho que este jogador vai claramente sair, pois é um jogador que tem um potencial enorme e ainda é um jogador muito jovem, com muita qualidade e com um potencial enorme. É bom fisicamente, é bom no jogo associativo, é um jogador de drible fácil, é um jogador de bom remate e ainda por cima tem golo. Ou seja, é um jogador que reúne todas as condições que um extremo deve ter e, como tal, não poderia faltar neste 11. Agora, para a posição de avançado de centro, há vários jogadores que desempenharam assim boas funções, saindo do banco, como foi o caso de Füllkrug na Alemanha, mas o jogador que me está a surpreender pela positiva e tenho que o escolher, pois ao fim e ao cabo é o melhor marcador do torneio, se bem que um dos golos foi de penalti, estou a falar de Mikhail Tatse da Geórgia, mas não apenas por ser o melhor marcador do torneio. Estamos a falar de praticamente um perfeito desconhecido do público em geral, mas está a fazer um brilhante jogo juntamente com Kvaratskhelia. Toda a gente apontava que Kvaratskhelia seria o jogador mais definitório da Geórgia, mas acabou por ser Mikhail Tatse, jogador que joga no campeonato francês, muito pouco conhecido, mas de certeza absoluta, tal e qual como Nico Williams, vai mudar de clube no final deste torneio e certamente irá sair para um grande clube europeu, não tem qualquer dúvida, até porque a sua cláusula de rescisão é bastante baixa. Ora, e agora recapitulando, vamos então ver o 11 todo ele alinhado e temos então na baliza Donnarumma, lateral direito Carvajal, lateral esquerdo temos então Marco Kurela, os centrais serão então Bijol da Eslovénia e ao seu lado Calafiori da Itália, duplo pivô defensivo composto pelo alemão Toni Kroos e ainda pelo suíço Granit Xhaka. Na frente deste duplo pivô teremos então Sabitzer da Áustria, à direita teremos então Lamine Yamal da Espanha e à esquerda também da Espanha Nico Williams. Na frente de ataque teremos então, como é evidente, Mikhail Tatse da Geórgia. Treinador, por aquele jogo que apresentou nos 3 jogos, ou seja, no campo dos 3 jogos, a equipa que praticou o melhor futebol e que mais me convenceu foi claramente a Alemanha. Daí ter escolhido Nagelsmann para treinador deste meu 11. É assim, isto não é uma ciência exata, isto é apenas a minha opinião, sei que podes não concordar, mas tens outras opções, houve outros jogadores que te surpreenderam pela positiva ou pela negativa e queres deixar aqui a tua opinião, tal e qual como se quiseres pôr algum jogador de Portugal, se bem que eu acho que nenhum jogador de Portugal fez assim méritos suficientes para fazer parte deste 11, deixa aqui em baixo nos comentários e eu prometo responder a todos os comentários. É assim, tal e qual como eu disse, isto não é uma ciência exata, isto é o 11 que mais destacou na fase de grupos desta prova, do Europeu 2024, que está a decorrer na Alemanha, e não vou fazer um 11 em mais nenhuma das fases, a não ser no final do torneio. E aí sim irei fazer um 11 final, fazendo o cômputo então da fase de grupos e do que é que os jogadores fizeram nas fases knockouts. Só espero é que estes jogadores continuem a render ao mais alto nível e que outros jogadores que não tenham rendido tanto até agora possam explodir e mostrar também todo o seu potencial, pois ao fim e ao cabo é isso que nós adeptos de futebol queremos. Bom jogo de futebol, jogadores a render ao mais alto nível para que isto seja um grande espetáculo. Se gostaste deste vídeo, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Força Portugal!